Encontrar um meteorito é sempre uma experiência especial, mas imagine encontrar uma rocha espacial que acaba se tornando um mistério tão grande que, mesmo até hoje, ninguém conseguiu decifrar. Pois é exatamente esse o caso da chamada pedra alienígena encontrada em 1996 no Egito. Ela ficou conhecida pelo nome de Hipatia, homenagem à filósofa grega, considerada a primeira matemática da história, e seu mistério só aumentou desde então. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora a Hipatia, a pedra mais misteriosa do Sistema Solar. A primeira filósofa, astrônoma e matemática da história, Hipatia de Alexandria. Hipatia ou Hipácia foi uma neoplatonista grega e filósofa do Egito Romano. A primeira mulher documentada como sendo matemática. Como chefe de escola platônica em Alexandria, também lecionou filosofia e astronomia. Como neoplatonista, pertencia à tradição matemática da Academia de Atenas e era da escola intelectual do pensador Plotino, que a incentivou a estudar lógica e matemática no lugar de investigação espírmica e a estudar direito em vez de ciências da natureza. De acordo com a única fonte contemporânea, Hipatia foi assassinada por uma multidão de cristãos depois de ser acusada de exacerbar um conflito entre duas figuras proeminentes em Alexandria, o governador Orestes e o bispo de Alexandria, Cirilo de Alexandria. Por outro lado, Maria e Christian Whiteberg notam que a filosofia helenística continuou a florescer nos séculos V e VI e talvez até a era de Justiniano. De acordo com o relato de Sócrates, o escolástico, numa tarde de março de 415, quando regressava do museu, Hipatia foi atacada em plena rua por uma turma de cristãos enfurecidos. Ela foi arrastada pelas ruas da cidade até uma igreja, onde foi cruelmente torturada até a morte. Depois de morta, o corpo foi lançado a uma fogueira. Segundo o historiador, tudo isso aconteceu pouco tempo depois de Orestes, prefeito da cidade, ter ordenado a execução de um monge cristão chamado Amônio, ato que enfureceu o bispo Cirilo e seus correligionários. Devido à influência política que Hipatia exercia sobre o prefeito, é bastante provável que os fiéis de Cirilo a tivessem escolhido como uma espécie de alvo de retaliação para vingar a morte do monge. As últimas pesquisas creem que o homicídio de Hipatia resultou no conflito de duas facções cristãs, uma mais moderada, ao longo de Orestes, e outra mais rígida, seguida de Cirilo, responsável pelo ataque. Pedra Hipatia. Parece que quanto mais os cientistas sabem sobre um fragmento de pedra encontrado no Egito em 1996, mais perguntas aparecem. Uma pesquisa publicada em janeiro deste ano traz informações novas sobre esta pedra cercada de mistérios. Encontrada em 1996, a pedra Hipatia pode ser tão ou mais antiga quanto o próprio Sistema Solar. Batizada em homenagem a uma astrônoma e matemática, a pedra é extremamente dura e sobreviveu aos efeitos do tempo graças a isso. Os pesquisadores explicam que os fragmentos de meteoritos costumam ter grandes concentrações de silício e baixas concentrações de carbono. A pedra Hipatia é completamente diferente disso, com alta concentração de carbono e a pouco usual concentração baixa de silício. Ainda mais incomum, a matriz contém grande quantidade de um composto de carbono muito específico, diz o professor Jim Kramers, líder da pesquisa. Este carbono é o hidrocarboneto aromático que está presente em poeira estelar. Ao cair na Terra por conta do impacto, acreditam os pesquisadores, parte desse carbono foi transformado em diamantes extremamente pequenos, o que conferiu grande dureza à pedra. Por conta disso, o material teria sobrevivido aos efeitos de erosão ao longo do tempo, mas as surpresas não pararam por aí. Os cientistas encontraram também alumínio em forma pura na rocha. Essa ocorrência é extremamente rara na Terra e no Sistema Solar, diz George, membro da pesquisa, em um material divulgado à imprensa. Perguntas. A análise da pedra trouxe respostas, mas acompanhadas de novas perguntas. A pedra Hipatia mostra concentrações de carbono e silício bem diferentes daquelas usuais na formação de planetas rochosos, como a Terra, ou em meteoritos. Uma hipótese para explicar esse fato é que a pedra é fragmento de um corpo maior que foi formado antes mesmo do que o Sistema Solar. Caso a pedra não seja tão antiga, ela pode trazer mudanças na teoria da formação do nosso sistema. Atualmente, cientistas acreditam que o Sistema Solar nasceu em uma gigantesca nuvem de poeira estelar. A concentração divergente de elementos indicaria, caso a pedra tenha sido formada junto ou após o nosso Sistema Solar, que essa nuvem de poeira cósmica tinha composições variadas a depender da região. O pesquisador Kramers afirma que os próximos passos são compreender onde a pedra se formou.
alguns indícios apontam para uma região fria do sistema solar. Quando se descobriu que Hipatia era extraterrestre, foi uma sensação, mas esses últimos resultados estão abrindo questões ainda maiores sobre a sua origem. Diz Marco Andreoli, membro do estudo. Sabemos que Hipatia se formou em um ambiente frio, provavelmente a temperaturas abaixo da do nitrogênio líquido na Terra, menos 194 graus, afirmou Kramers. O pesquisador afirma que se a Hipatia fosse do sistema solar, teria surgido entre Marte e Júpiter, local de origem da maioria dos meteoritos. Mas esse não parece ter sido o caso da pedra encontrada no Egito. Nossa próxima pesquisa se aprofundará em entender de onde veio Hipatia, disse o cientista. Bom, até lá ficamos só na torcida para que as informações sobre esta pedra misteriosa cheguem até nós. Gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o seu gostei e também se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.